Então, a Umbanda é uma religião brasileira, né, que se formou a partir das crenças da população brasileira, e aí ela acabou misturando muitos conceitos de outras religiões. Então, ela é uma religião porque ela religa a um plano superior, ela religa a Deus principalmente, independente da dominação que ela tem, da denominação que ela tem, enfim, ela religa a Deus. Então, ela é uma religião por conta principalmente disso. Ela tem os seus dogmas, ela tem os seus fundamentos, ela tem os seus princípios, mas ela tem uma formação dentro da crença e da cultura brasileira. Entendi, perfeito. E eu acredito que o pessoal deve ligar muito com a questão do candomblé também. Qual que seria a diferença da Umbanda para o candomblé? Tem uma diferença porque o candomblé, ele vem, né, do culto africano, ele vem de origens africanas, ele se instalou no Brasil. O candomblé também é uma religião brasileira, apesar das pessoas acharem que é uma religião africana, ela é uma religião brasileira que se formou ali por perto da Bahia, naquela região da Bahia, principalmente, né, quando os negros vieram para cá do tempo da escravidão. E ele tem uma diferença porque a Umbanda ela cultua os espíritos, o que a gente chama de espíritos mais regionais, e o candomblé cultua espíritos ancestrais. Então, está ligado muito mais à ancestralidade, e a Umbanda está muito mais ligada à regionalização mesmo da religião. Então, a gente tem comandos de espíritos, né, energias de espíritos muito brasileiros, né, os caboclos, os baianos, enfim, os boiadeiros, que são linhas muito ligadas ao início do Brasil, né, do Brasil colonial ali, ao início da formação da estrutura brasileira. Perfeito. Então, os caboclos, isso é na Umbanda e não no candomblé. Isso. Os caboclos, eles estão dentro da Umbanda, principalmente, né? Eles são espíritos nativos ali, mesmo dos índios, dos indígenas que nós temos. Mas tem uma coisa engraçada, Augusto, quando a gente fala disso, porque nem todo espírito de caboclo foi um índio. E nem todo espírito de baiano foi um baiano. Então, os espíritos eles se agrupam por afinidade e não deixa de ser diferente. Assim como a gente também se agrupa por afinidade com as pessoas, com os amigos que a gente tem, os espíritos também fazem isso dentro daquilo que eles precisam ter de aprendizado. Então, os caboclos têm uma grande parte de índios, né, da formação indígena, mas também tem muitos espíritos que se afinizam com essa energia e se intitulam caboclos para trabalharem dentro da linha da Umbanda, para trabalharem dentro dos centros de Umbanda hoje. Então, essa é uma coisa que as pessoas têm muita dúvida, né, sobre isso. Mas será que é um baiano de verdade? Ele era um baiano? Normalmente são sacerdotes ou pessoas ligadas à espiritualidade que conheciam muito de magias e que trabalham dentro da linha dos baianos, como espíritos baianos. Então, ele dá o nome de baiano porque é mais fácil para a gente identificar quando eles vêm fazer esse trabalho espiritual aqui na Terra. Entendi. São espíritos desencarnados que eles se identificam com aquela energia. Isso. Dos baianos, aí tem outros que se identificam com a energia ali dos caboclos. Isso, com os boiadeiros, ou tem missão dentro daquela energia para aprenderem ou se desenvolverem. Então, por isso eles seguem dentro dessas energias. Porque seria muito difícil se ele chegasse aqui e dissesse, meu nome é João Augusto, né? Então ele diz, eu sou um caboclo pena branca. E aí as pessoas conseguem identificar ele dessa forma. Então, é muito interessante essa história toda do porquê que muitos espíritos têm o mesmo nome. Na verdade, eles não são um único espírito. Eles são um agrupamento espiritual que trabalha dentro daquela energia. Então, por isso a gente vê, e principalmente as pessoas veem, mas tem um centro de Umbanda aqui que tem um caboclo pena branca, o outro tem, eu passei 2 ruas depois, tem um outro centro com o mesmo caboclo pena branca, é o mesmo espírito? Não é o mesmo espírito, é o mesmo agrupamento espiritual. Mas entende-se que aquele espírito daquele centro é o mesmo? É a mesma pessoa que está ali sempre visitando aquele médium ou não? Não é. É um espírito diferente. Ele está dentro do mesmo agrupamento. É como se a gente dissesse, nós estamos na Paulista, então a nossa identificação é esse prédio, 2.200 da Avenida Paulista, onde a gente está gravando. Então todo mundo que está aqui é como se fosse desse prédio. Então é a mesma coisa dentro de um agrupamento espiritual. Eu tenho milhares de espíritos que dão aquela mesma denominação porque eles têm o mesmo caminho de aprendizado espiritual. Então essa linha, por exemplo, do Caboclo Pena Branca, é uma linha que tem uma direção e uma necessidade de aprendizado igual. Então eles estão dentro daquele mesmo agrupamento, por isso tem o mesmo nome. Mas eu digo, aquele mesmo médium, você, por exemplo, sim. Se você receber um caboclo pena branca, tende a ser aquela mesma pessoa que vai te visitar no centro?
Ou não? Aquele espírito Sim. vai um dia, depois vai... Não, é o mesmo espírito. É o mesmo espírito que vai me acompanhar. Isso, né? É o mesmo espírito que acompanha o médium. Então ele vai ser sempre do caminho daquele médium. Mas num outro terreiro que tenha o mesmo caboclo com o mesmo nome, ou o mesmo baiano, ou o mesmo Exu, é um espírito diferente. E como que a Umbanda entende o porquê desses espíritos estarem fazendo esse trabalho com os médiums? É algo de karma? Como que isso começa? Como que chega até... Tem uma questão kármica, tem uma questão de aprendizado, e o espírito ele se afiniza também com o médium, com a pessoa, porque ele também precisa trazer conhecimentos e aprendizados. Então, são aprendizados mútuos aí. Então, tanto é o espírito que precisa aprender com aquele médium, quanto o médium precisa aprender com aquele espírito. Então, um complementa o outro. Então, por isso que é legal a mediunidade, quando ela é muito bem trabalhada e as pessoas seguem ela da maneira correta, porque existe uma via dupla de aprendizado entre o médium e o espírito. Então, por isso que ele vem também, porque ele tem coisas a serem cumpridas, mas ele tem coisas a serem cumpridas com aquela pessoa, com aquele médium. Gostou desse corte? Aproveita, se inscreve aqui no canal. Tem vários cortes como esse, vários conteúdos como esse, sobre psicologia, filosofia, espiritualidade. Só conteúdo que vai te ajudar a crescer pessoalmente e espiritualmente. É sempre um prazer e até a próxima, até o próximo episódio.